Muito boa noite, está começando aqui pelo Júlio César 86, pelos canais do YouTube e também do Facebook, mais uma boa entrevista com você nesta noite de quinta-feira. Então já aproveita, deixa lá o seu like, participe, inscreva-se no canal, dê uma força para o nosso canal e assista todas as quintas-feiras boas entrevistas aqui no Júlio César 86. Eu tenho o prazer e a honra de receber conosco aqui hoje no Júlio César 86, a mãe do Luiz Fernando, da Betina, a companheira do Alencar, ela que é presidente da Cressol em Costas da Serra, no qual a agência de Lauro Miller está inserido, a Fabiana Cesário. Muito boa noite, Fabiana, tudo bem? Boa noite, seu Júlio, é um prazer enorme estar aqui participando desse programa e conversando um pouquinho, contando um pouquinho da minha história também, né, como presidente da Cressol e como Fabiana. Muito bem, então, para você não ser chamada de senhora Fabiana, também não precisa chamar de seu Júlio, né? Vamos lá. Vou tentar. Vamos tentar. Fabiana, é muito prazer, né? É um prazer enorme, agradecer desde já a sua disponibilidade. A Fabiana que recentemente, né, tem a maternidade aí com a Betina, que acaba de chegar ao mundo, amamentando, mas ela ainda achou um jeitinho de vir aqui na Lauro Miller, conceder entrevistas em outros órgãos de imprensa e também aqui com o Júlio César 86. Vamos conhecer um pouquinho desta guerreira, né, nascida lá no interior de Santa Rosa de Lima, que não deixa suas raízes de jeito nenhum, né, e saber por que ela ficou por tanto tempo assim como presidente de uma cooperativa, ela que entrega o bastão no próximo dia 10 de julho. Então, quem é a Fabiana Cesário, quem são os seus pais e você é natural de onde? Então, Júlio, eu sou natural de Santa Rosa de Lima, né? Nascida lá na comunidade chamada Rio Santo Antônio, bem lá no pé da serra. Sou filha do Hamilton Cesário, né? Meu pai hoje com 75 anos, 75. A quem eu tenho muito orgulho. E filha da Maria Torquato Cesário, a dona Marixa, uma mulher guerreira, de muita fibra, muito trabalhadora. Dizem que os bons frutos não caem longe dos pés, né? Então, se a gente tem aí já uma boa história para trazer a Fabiana, é porque certamente herdou dos seus pais aí essas qualidades. Qual é a sua formação? Então, eu sou formada hoje em gestão financeira, né? Me formei agora recentemente pela Unisul. Hoje eu já estou com 36 anos, mas vim a ter essa formação agora. Fiz metade de uma faculdade de biologia, há muito tempo atrás, não consegui terminar, na época engravidei e parei. Depois comecei uma de contabilidade, mas com um filho bem pequenininho, o Luiz Fernando ainda era muito pequeno, e com a presidência da Cressol não consegui dar seguimento, porque a gente viaja muito pela cooperativa, viajava muito, né? Então não consegui, mas agora, graças a Deus, consegui me formar em gestão financeira. Antes tarde do que nunca, a gente sempre fala aqui no Júlio César 86 que a formação, né, que a busca pelo conhecimento, né, não tem idade. Eu, por exemplo, também me formei aos 35 anos de idade e havia um senhor com 68 anos de idade na minha turma lá da Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, no campus de São José, em Florianópolis. Bom, Fabiana, vamos nos reportar lá. Você falava aqui fora, nos bastidores do programa, de que teve um contato muito grande com a agricultura, né? Lá quando você era pequenininha, ajudava os pais. Quais eram as culturas, quais eram os serviços de subsistência que vocês tinham na propriedade da agricultura familiar? Então, a minha família, ela trabalhou sempre na agricultura, né? Com carvão vegetal, né? Então, a gente queimava carvão, né? Então, para as pessoas terem o seu churrasco, lá o carvão do churrasco, tem lá nos bastidores, né? As pessoas que produzem esse carvão. É uma atividade bastante cansativa, que faz bastante mal para a saúde. Periculosidade, né? Isso. Pulmão, olhos, garganta, né? Isso. Meu pai, inclusive, tem problemas de saúde referente a sequelas do carvão. Também plantávamos fumo, né? Trabalhávamos com vaca de leite e queijo. Fazia queijo, né? E queijo é bom. Também a agricultura de subsistência, né? Para sobreviver. Isso tudo lá em Rio Santo Antônio? Isso tudo na comunidade de Santo Antônio. Durante toda a minha vida, né, minha juventude, até casar, eu sempre trabalhei lá na agricultura com meus pais, né? Então conheço muito bem o batente, né? Isso me fez me formar, ser uma pessoa de muito mais coragem para enfrentar o desafio dos dias a dias, porque na agricultura, quem é agricultor sabe o quanto é difícil, né? E quanto a gente precisa ser corajoso para encarar o dia a dia da agricultura. Então, o associado, o cliente lá da Cressol de Santa Rosa sabia que estava
apostando em alguém que conhecia de onde é que vinha aquele dinheirinho suado. Com certeza, com certeza. Todos conhecem, né? Lá em Santa Rosa todo mundo conhece, todos se conhecem. Lá você é conhecido como Fabinha. A Fabinha, isso. A Fabinha do seu Hamilton. Fabinha do seu Hamilton, muito bem. Ô Fabinha, me conta a história aí da timidez, né? Do primeiro dia quando você saiu lá da escola isolada do Rio Santo Antônio e foi estudar na cidade, ou seja, em Santa Rosa de Lima. Isso, lá a gente estudava na escolinha isolada da comunidade, né? Andava 3 quilômetros, fazia o queijo antes de sair para a escola, né? Tipo, a gente, Deus de novo tem um compromisso, né? Isso é algo que a agricultura também traz, né? A gente pega compromisso com o trabalho muito cedo, né? E a gente vinha de pé, estudava na escolinha isolada e voltava de pé. A merenda na época era aquela farinha, tinha época de que tinha dias que era de chocolate, outros dias era de moranguinho, era só. Aquele leite do governo, né? O professor dava todas as matérias na mesma sala, né? Então todas as séries, era né? Multisseriais. Isso, era bem assim. E quando a gente vai para a quinta série, naquela época a gente vinha para o centro. Então pegava um ônibus 16 quilômetros para vir para o centro estudar. E eu me lembro muito, é algo que me marcou muito, referente à mudança, como a gente passa por cima de algumas coisas, vai se superando, né? Que naquele primeiro dia minha mãe me acompanhou, porque a gente tinha que ir no centro comprar o material, porque eu não tinha material, e depois tinha que ir para a escola. Sim. E eu tive que bater na porta e pedir para entrar. Então eu gravei, até hoje eu sei a professora que estava e quem estava na minha frente da cadeira e quem estava atrás de mim. E o que eu falei, né? Que eu tive que pedir licença para entrar. E depois daquele dia eu não voltei mais na escola na semana toda. Muita vergonha. Fiquei com vômito e assim, não consegui. Fiquei doente mesmo, de tanta timidez, acho que do ato de ter que... Um abalo psicológico. Foi um abalo psicológico, Mas daí foi estudando, fez o segundo grau por ali, como é que foi? Isso, fui me desafiando, né? Devagarzinho a gente foi começando a participar das coisas, né? Eu comecei a participar de sindicato, comecei a participar da direção da Cressol, fui aprendendo, me desafiando, a aprender cada dia um pouquinho. Inclusive, outro ato que me chama muito a atenção, assim, me lembra muito, o primeiro dia que eu peguei no microfone na mão, era lá em Rancho Queimado, não, em Alfredo Wagner, numa atividade da Cressol, era do conselho da Cressol, e passava o microfone para a gente dizer nome e da cidade. E eu lembro que eu peguei o microfone e parece que eu subi, e eu só voltei quando eu entreguei o microfone, né? Eu não lembro se eu falei, mas eu devo ter falado que ninguém riu. Ninguém falou nada, falou, né? Era uma dificuldade muito grande que eu tinha e que hoje, graças a Deus, eu já superei. Hoje já superou, já desenvolve muito bem, porque eu já vi aí outras palestras, outras participações suas aqui no nosso CTG Serra do Rio do Rastro e agora participando conosco aqui, desenvolvendo muito bem. Ô Fabinha, dentro dessa sua trajetória na busca pelo conhecimento, você sempre quis entrar nesta área ou que você tentou ser bióloga, fazer biologia, por quê? Eu dei aula por um período lá no colégio Professor Aldo Câmara, Santa Rosa de Lima, né? De biologia. Eu gostava bastante, né, de dar aula. Essa biologia tinha alguma coisa a ver com o campo ali? Você queria associar também alguma coisa com o que fazia em casa? Também, era algo mais relacionado e também ao porque campo, né? Isso, era um campo que tinha área para trabalhar, né? Certo. Tipo, a gente via que na questão da ciência, de biologia lá em Santa Rosa, faltava professores, então foi nesse intuito que eu fui estudar biologia. Santa Rosa já foi citado como um dos municípios menores do Brasil, né? Isso. Eu lembro que na minha época aí de adolescente, de criança, ela tinha o título da menor cidade do Brasil, né? Depois apareceram outras e outras e outras. Acho que hoje já não é mais tão pequena assim, né? A gente está em torno de 2.100 habitantes. 2.100. Não, já tem município aí com menos de 1.000 habitantes, né, no interior do Rio Grande do Sul. Fabinha, e depois a Cressol. Como é que surgiu a Cressol na sua vida? Quem inventou a Cressol? De onde qual é a origem dela? E como é que ela veio parar no município de 2.000 habitantes? Então, a Cressol surgiu lá em Santa Rosa de Lima, né? Depois da Agreco, não sei se você já ouviu falar. Agreco, acolhida. Então, teve um movimento dos agricultores, né? De lá, no intuito de montar uma cooperativa de produtos agroecológicos, que é a Agreco até hoje, né? Um orgulho muito grande para Santa Rosa. E também surgiu nesse momento a Acolhida na Colônia, que era uma associação de agricultores do turismo, então de turismo rural. E com isso se viu a necessidade de ter
um lugar para buscar crédito, porque os agricultores, na época, buscavam crédito no Banco do Brasil, lá Faltava em Braço do Norte, fomento, né? Faltava. Então foi com esse intuito que o professor Luiz Coelho, que talvez você conheceu, né? E mais pessoas de lá da nossa região, né? Várias pessoas de lá, que eu tenho muito orgulho, não vou citar nomes para não deixar ninguém de fora, mas pessoas corajosas, né? Que enfrentaram esse desafio de criar a cooperativa de crédito lá com 20 agricultores. A cooperativa, então, em Santa Rosa de Lima, surgiu em 2009. Meus pais eram associados já lá desde o início, né? Então, para a gente, para a nossa comunidade em especial, assim, né? A cooperativa veio com um intuito muito bom de ajudar os agricultores, né? Eu tinha um sonho de trabalhar na cooperativa. Vocês precisavam de fomento, né? Buscavam recursos no Banco do Brasil em Braço do Norte, mas isso nem sempre estava à disposição. Então precisava de que alguém fomentasse a parte financeira das agriculturas. Na verdade, assim, né, os bancos, eles priorizam os maiores, né, e acabava que os agricultores ficavam na fila de espera, né, tinha toda uma dificuldade. Certo. Então a cooperativa veio para próximo, era algo dos agricultores, então era muito importante ter essa cooperativa dentro do nosso município. Logo depois ela já estava em Rio Fortuna, em Itápolis, né, e assim por diante foi crescendo. Eu tinha um sonho de trabalhar, me orgulhava já desde o início desse trabalho da cooperativa, né, inclusive saí de casa, eu saí de casa, vamos dizer assim, sozinha, foi buscar um curso de computação em Braço do Norte para que um dia que tivesse concurso de seleção de funcionários, lá uma seleção de funcionários eu pudesse fazer. E eu fiz, né, o curso de computação e ao longo do tempo fui convidada para fazer parte do conselho da cooperativa. Quando desmembrou Santa Rosa de Lima e Rio Fortuna, que Rio Fortuna virou uma cooperativa solteira, abriu uma vaga no conselho e eu fui convidada aquela vez para fazer parte do conselho. Então fiquei no conselho de 2006 a 2011 e 2011 fui convidada pela Cressol Central, né, a colocar meu nome à disposição da Assembleia Geral para assumir como presidente da Cressol Encostas. E fui aprovada e estou aí 10 anos na frente da cooperativa. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo, daqui a pouco nós vamos entrar diretamente dentro da Cressol, vamos saber como é que a Cressol veio parar em Lauro Miller, aquela coisa toda, mas o nosso objetivo aqui no Júlio César 8h30 é conhecer a pessoa e eu estou conversando com a Fabiana Cesário, ela que é presidente da Cressol Encostas da Serra, né, de Santa Rosa de Lima e região, e daqui a pouco nós vamos falar de muito mais da Cressol, mas eu quero falar da pessoa popularmente conhecida por Fabinha. Fabinha, e a sua juventude, como é que foi? Você falou de muito trabalho, de muito estudo, de muita busca, mas na época ali de juventude, né? Gosta de esporte? Qual o seu hobby? O que você gostava de fazer para se divertir? Então, a gente, quando mora no interior, a gente não tem muito acesso, né, a muitas coisas. Então, o nosso divertimento era na casa dos vizinhos, né, do seu Nils, da dona Terezinha, jogar futebol na frente da casa, né? Estar com os amigos, estar na igreja, né, vir na comunidade, no terço, aos domingos. Então, ficar à tarde no Santo Antônio, na comunidade, a gente tinha uma quadra de futebol. Você chegou a ser de algum grupo 4S? Existia isso naquela época lá? Ou não, não, lá na nossa região tinha grupos de jovens, mas jovens. Então a gente jogava futebol, meninas, meninos, todo mundo junto. Eu tive uma infância muito divertida. E lá tem aquela região, lá tem um cenário muito bonito, assim, né? Aquele moldurado pela serra, pelas encostas, né? Muito uma natureza exuberante, né? É um lugar muito bonito, a gente sempre tinha muito acesso a rios, né? A brincar a ar livre, né? Hoje que a gente sente hoje que os nossos filhos já não têm essa facilidade de estar na rua, né? A gente perdeu muito isso. Mas eu tive uma infância muito gostosa e uma adolescência muito gostosa, sempre muito restrita, nunca saí muito, questão de adolescência, muitas festas e tal, tive uma juventude assim, mais restrita nesse sentido. Os bailes do interior, o pai e a mãe não deixavam ir? E a mãe sempre ia junto. Tinha que estar junto. Todos os bailes, eu nunca fui um baile sozinha, então eu não sei, assim, não posso falar muito dessa parte, mas também não tenho nada que, eu deixei de fazer o que eu me arrependa, né? Eu acredito que eu passei por todas as fases da forma que deveria ser. Muito bem. E depois, quando veio estudar, fazer a faculdade, trabalhava no que você trabalhou também, além do que a gente conhece na Cressol, quais eram outras atividades além de ter dado aula também? Isso, a única coisa que eu fiz além da Cressol foi dar aula por um curto período lá no colégio, né, do professor Aldo Câmara. O restante da minha vida foi sempre no interior, trabalhando na roça. Na roça, com os pais lá no carvão e também no fumo. E fazendo queijo. Sabe fazer queijo ainda? Sei fazer queijo ainda. Ainda acho que dou conta. Sai o queijinho lá pro gasto ainda ou hoje só pega lá da mãe, já prontinho? Hoje a gente pega prontinho, mas se tentar, eu acho que eu consigo ainda. Consegue. Então tá, Fabinha,
Vamos saber agora sobre a Cressol aqui em Lauro Miller. Nós estamos distantes aqui de Santa Rosa, né? Vários municípios para chegar até lá, como Orleans, depois vem São Lugero, Braço do Norte, Rio Fortuna e etc. Como é que pulou tudo isso aí e veio cair de paraquedas uma agência da Cressol no município de Lauro Miller? Então, tudo começou com um TCC do Eduardo Betti. Eduardo Você Betti. conhece? Conheço, nosso amigo, Eduardo. Ele fez um TCC sobre a cooperativa e com isso começaram ele, o seu Luiz Coelho, fazer reuniões de comunidade e trazer a ideia da cooperativa de crédito aqui para Lauro Miller e através disso a gente formou a Cressol Lauro Miller aqui. Como é que está hoje a Cressol de Lauro Miller, dentro de todas as agências, de todas os locais que vocês atuam? Lauro Miller está bem no conceito de vocês? Lauro Miller, ela sempre foi um diferencial, né? Ela tem um diferencial, eu acabei de falar na rádio, né, dizendo isso, que eu tenho muito orgulho da Cressol Lauro Miller, em todos os sentidos. Orgulho da nossa equipe, né, que a equipe, ela consegue contagiar e passar exatamente o que a Cressol é, que é essa instituição financeira que faz diferença na vida das pessoas, então eu tenho muito orgulho dessa equipe. Muito orgulho dos associados de Lauro Miller, né, que vestem a camisa da cooperativa também. A gente vê muitas pessoas apaixonadas pela cooperativa que vão lá e se sentem parte da cooperativa, que participam das pré-assembleias, participam da assembleia. Então, é um destaque, com certeza, das nossas 8 agências. Tem um crescimento muito relevante, vem crescendo sempre, então a gente nunca sentiu o Lauro Miller parado. O Lauro Miller está sempre crescendo. Tanto que a gente vai estar abrindo Orleans, né, agora em 2021 também, justamente por Lauro Miller ser tão forte e estar indo tão bem. Muito bem. Pois é, você já adiantou um dos assuntos que eu ia comentar agora, né? Para você falar. Orleans é uma cidade bem maior que Lauro Miller, né? Um progresso muito grande, muitas indústrias e tudo mais. Abre a sua agência esse ano, o ano que vem. Como é que está a programação para a Cressol chegar em Orleans? Isso, a gente está de vento em popa, né? A gente já tem a sala alugada, né? Já está havendo questão de estrutura física, né? Então, não temos data ainda, mas pretendemos abrir dentro do ano de 2021. Até final desse ano, a gente com certeza abre lá a agência em Orleans. Muito bem. Vocês, pelo que eu vi nas últimas assembleias, né, principalmente a última que teve presencial, que foi aqui no CTG, e que me chamou bastante atenção, foi o salto que vocês deram para o Nordeste brasileiro. Como é que vocês foram parar na Bahia? Isso, então, a Bahia é a menina dos olhos pra gente hoje, né? Na época a gente foi chamado pela Cressol Central, né? A Cressol Central tinha essas cooperativas filiadas ao sistema lá na Bahia e precisavam de uma cooperativa maior, né, mais robusta para incorporar elas junto, né, para fazer uma cooperativa mais forte. E como a Cressol Encosta sempre teve um destaque, assim, a Central convidou a Cressol para fazer essa visita lá, conhecer e fazer um namoro de juntar essas cooperativas, né? A gente no primeiro momento ficou bem receoso, mas resolveu conhecer lá. Fomos lá conhecer as 2 cooperativas da Bahia. Como é o nome das cidades lá? É Caculé, Caetité, hoje a gente tem agência, e Tabocas do Brejo Velho. São 3? 3. Muito bem. Uma fica perto de Barreiras, um município de referência, né, que é um município maior. Certo. E outro fica mais próximo de Vitória da Conquista. Então, as 2 ficam bastante distantes. De tudo isso aí que você falou, aqui para nós, Vitória da Conquista parece ser algo que dá para imaginar onde é que seja. Sim. E lá é outra cultura completamente diferente, né? Ou seja, para cima de São Paulo, o Brasil é outro Brasil, né? E tão bonito, tão bom quanto, e muito calor, né? E tudo mais. E como é que está sendo esse entrosamento dos catarinenses com os baianos? Vocês têm se dado muito bem nessa troca essa sinergia aí na parte financeira, porque não tá fácil hoje manter uma cooperativa de crédito, né? Na verdade, esse casamento tá dando muito certo. Tá dando certo. Tá dando muito certo. A gente se encontrou mesmo, né? Apesar de diferença na cultura, mas a gente abraçou a cultura do Nordeste, o Nordeste abraçou a nossa cultura. Então, hoje não existe cooperativa do Sul e cooperativa do Nordeste. Existe a Cressol em Costa da Serra Geral. E a gente luta junto para fazer essa cooperativa crescer e aonde ela está, né?
fazer o desenvolvimento local e fazer a diferença na vida dos nossos associados. Tem uma boa movimentação, bastante associados lá para cima? Nossa, muito. As cooperativas lá crescem muito. Eles têm muita procura por crédito, claro, crédito com valor muito menor do que os nossos, né? Mas tem uma procura por crédito. A gente tem um crescimento muito maior do que aqui no Sul, hoje lá. Tanto que a gente já abriu uma agência, né? Sim. E tem projeto de abrir várias outras agências lá no Tudo lá Bahia naquela região dos municípios circunvizinhos. Próximos ali. Aham. Voltando aqui para Lauro Miller, a vocação maior de Lauro Miller, o pessoal tem buscado crédito exatamente para quê? Tem uma variação muito grande ou Lauro Miller está tendo aí uma vocação diferenciada com relação às culturas que podem ser feitas no interior? Isso, a gente vende muito crédito, né, na questão do bem morar, que é o crédito para habitação. Então a gente tem uma procura muito grande, então a gente nota que Lauro Miller está muito em ascensão nessa questão de casas, de construir, de reformar. Então tem uma procura bem grande nessa área do crédito. Também é um povo que é muito aplicador, então procura a Cressol nesse sentido de aplicar o recurso, né? Isso também deixa a gente muito orgulhoso, porque existe a confiança dos associados em Lauro Miller na cooperativa. Tem busca por veículo também. Os pontos que são mais evidenciados aqui em Lauro Miller são essas duas linhas de crédito, veículo e habitação. O Pronaf a gente também tem, né? E a ideia é que a gente busque cada vez mais os nossos agricultores, né, para dentro da cooperativa. Essas culturas grandes, de grandes cooperativas como Auriverde e outras mais, com relação à suinocultura, ave e a cultura do leite, Lauro Miller também tem crescido? Tem crescido também. A gente conhece mais a cultura de suinocultura, né? A gente tem alguns associados que buscam a cooperativa, então a gente vê os segmentos de dentro de Lauro Miller crescendo muito. O turismo também é algo que se destaca bastante em Lauro Miller, a Cressol também contribuiu com isso. Ano passado a gente teve em parceria, continuamos esse ano também, né? Sempre em busca de parcerias para melhorar os municípios onde a gente atua. Eu acredito muito no turismo de Lauro Miller pelo potencial que tem essa região, né, tão bonita. Bom, Fabinha, 10 anos na presidência de uma cooperativa de crédito. Isso lhe deu uma bagagem muito grande e de agora em diante, você continua trabalhando na Cressol? Qual é o futuro da Fabinha dentro da instituição? Então, isso, 10 anos, Júlio, foram 10 anos dedicados à Cressol. Foi 10 anos que eu aprendi muito, conheci muitos lugares, muitas pessoas, agreguei, melhorei muito como pessoa, né, e também como profissional. Porém, também fiz muitas renúncias, né. Eu tenho um menino de 13, fazendo 13 anos agora, e eu assumi a cooperativa, ele tinha 2 anos e pouquinho. Então, fica, né, essa sensação de não ter visto crescer. Não ter visto crescer. É algo que machuca um pouco, Machuca. né? Sempre que a gente... Mas faz parte, né? Toda Isso. mãe, todo pai que fica longe, né, passa por esse perrengue, né? Quando a gente se dedica muito a algo, a gente sabe que outras a gente não consegue fazer tudo, né? Não. Então tem isso, né? Que não é que eu me arrependo, mas eu avalio como negativo, né? Mas, por outro lado, foi 10 anos de muita aprendizagem. Não, mas ele com certeza, né, o menino o Luiz Fernando, né? Isso. Vai ter muito orgulho dessa mãe e vai saber que isso foi necessário. Aliás, todas as mães aí que são professoras que dão 40 horas aulas, né? As enfermeiras aí que ficam 12 até 36 horas 24 horas dentro do hospital, né? A gente sabe que são guerreiras que estão lá trabalhando, que precisam e que a comunidade também precisa de vocês e precisa dessa dedicação, né? Que se não tivesse, as coisas não teriam acontecido e graças a vocês, né? Não só você, mas toda a sua equipe que trabalhou durante esses 10 anos, fez com que o negócio se movimentasse e chegasse onde chegou. Dia 10 você passa o bastão para quem? Quem será o novo presidente? Então, a gente passa o bastão dia 10 para o Paulo César Kleistat. Ele foi secretário da cooperativa, né, por esse período de 10 anos, então ele conhece o sistema, conhece a cooperativa por dentro, era diretor liberado, então está por dentro de todos os processos, né? Meu colega, inclusive, está aqui comigo hoje em Lauro Miller, já deu já falou comigo na rádio hoje. E ele que assume a Cressol, né? Eu tenho certeza que o mandato dele ainda vai ser melhor do que os meus mandatos, né? Porque a cooperativa está cada vez melhor, cada vez mais estruturada. Eu fico com o Paulo César, né? Tipo, de diretora liberada, estou como vice-presidente agora. Continuo no trabalho diário da cooperativa, continuo dando suporte também, né?
para ele e para toda a nossa equipe. Eu já faço o convite aqui para o Paulo César, né? Assim que assumir, depois aí de um mês de trabalho e já desenvolvendo, né? A vir aqui sentar nesse sofazinho de 2 lugares e bater um papo aqui com o Júlio César 8h30 e a gente saber como está. Aliás, vamos acompanhando o desenrolar e o desenvolvimento desta agência da Cressol, não só aqui de Lauro Miller, mas em breve também é de Orleans e de todas as outras agências. 10 anos, né? A gente sabe que não é 10 meses, não é 10 dias, né? É uma vida de luta, mas que tem valido a pena para a Fabinha e vai valer para todos da Cressol. Para nós entrar agora na reta final do nosso bate-papo, eu gostaria que você aproveitasse o espaço aqui e falasse um pouquinho da agência de Lauro Miller, das meninas, né? Da Lilian. Eu conheço mais a Lili, a Tamara e a Rose, né? As demais ali eu conheço de vista, mas eu não sei o nome, né? Sim. Vocês trabalham com um time ali que é de top, primeira, né? Top, isso. né? Então, gente, eu vou aproveitar esse tempo, né? Essa reta final, como você disse, para falar um pouquinho desses 10 anos, né? E também deixar alguns agradecimentos. Como eu falei, foi 10 anos de muita dedicação. Então, eu quero começar agradecendo os nossos associados que confiaram em mim na época, eu tinha 26 anos de idade. E quando eu assumi a cooperativa, eu lembro que eu fiz um discurso escrito para falar. E daí teve um colega que me disse, não fala o que tu escreveu, fala do teu coração. E naquele momento eu chamei toda a equipe que tinha, coloquei todo mundo na frente da assembleia e eu prometi algo para os nossos associados. Que a gente ia administrar a cooperativa com muita transparência, muita honestidade e muita dedicação. Que foi o que eu tinha para oferecer naquele momento. Sim. Né? A única coisa que eu tinha para oferecer era a minha vontade e a certeza de que eu não ia fazer nada de errado para prejudicar os nossos associados. E durante 10 anos, em todas as assembleias presenciais, que infelizmente agora as últimas 2 a gente não pode fazer presencial, eu chamava a equipe de funcionário, que foi aumentando ano por ano, e na última vez, quando a gente comemorou os 20 anos, ocupava toda a frente do salão grande lá de Santa Rosa de Lima, o salão comunitário. Sim. A gente sempre prometeu, né, que ia continuar administrando a cooperativa com muita dedicação, honestidade e transparência. Então eu quero agradecer aqueles sócios, principalmente de Lauro Miller, eu me lembro de vários que ficavam olhando para mim no olho e assim acreditando naquelas palavras que eu estava dizendo e nunca desistiram da cooperativa, sempre estiveram ali com a gente. Então eu agradeço a vocês, associados de Lauro Miller, né, a todos os associados da Cressol Encosta pela confiança. Agradeço muito a equipe aqui de Lauro Miller, né, todas as meninas, começando Lília, Priscila, Tamara, né, a Alice, a Diandra, a Renata, entrou o Carlos agora, então a Rose, né, tem várias, a Grazi, né, que trabalha ali também, então a gente tem várias pessoas, o André, que é guarda, né, que é uma empresa terceirizada, mas que é Cressol também. O André é a cara da Cressol, a gente chega ali já é o primeiro, né, que chega com aquele sorriso, né, entregando a senha pra gente, né. O Anderson, né, Mazon, que saiu do conselho agora, mas participou também. Sim. O seu Vonei Mariotti, né, que eu tenho muito orgulho dele. Bater um papo também com o senhor, tá, seu Ronei? Tá? Vai vir aqui um dia pra gente conversar. Seu Vonei é aquela figura carismática, né, simples, mas que conhece a Cressol e que conhece o associado. Então, tenho muito orgulho e muito agradecer também por essa parceria, né. Enfim, agradecer o município de Lauro Miller por ter aberto as portas, né, para a Cressol e para mim, né, como presidente. Certamente, né, se não fosse uma coisa tão boa, não teria dado certo, né, mas plantaram uma excelente semente num solo fértil, né, com gente boa, conseguiram montar uma equipe excepcional e, sem dúvida nenhuma, tem tudo para dar certo. Nós aqui de Lauro Miller aqui agradecemos, né, essa simpática cidade de Santa Rosa de Lima, onde a gente sempre ouvia falar, né, quando eu falei no começo aqui do programa, uma das menores cidades do Brasil na minha época, se não a menor, né, e hoje, né, dando suporte para Lauro Miller, para a gente ter aí uma cooperativa de fomento, de crédito para os nossos agricultores e também para o pessoal aqui da área urbana, né? O próprio estúdio aqui do Júlio César 8h30, né, é cliente da Cressol e muita coisa que vocês estão vendo aí de fundo foi ali que a gente conseguiu. Gente, eu quero imensamente agradecer, né, a Fabiana Cesário, popular Fabinha, deixou a Betina lá que tá louca de vontade de mamar porque tá na época, né, da amamentação, né, e ela vai voltar um outro dia para bater um papo conosco aqui. Eu quero trazer o Paulo César e todo o pessoal da Cressol
para a gente continuar essa parceria e mostrar, né, que o agricultor pode. Quando nos unimos, quando temos o cooperativismo, né, dentro do coração, ele passa ultrapassando as fronteiras de todas as áreas e principalmente no setor da economia. Deixo aí as palavras finais, né, da Fabinha e, mais uma vez, muito obrigado, Fabinha. Então, Júlio, eu queria deixar um recado para as mulheres, né? Para as mulheres. Para as mulheres. As empoderadas. Para as mulheres. Que a gente, às vezes, muitas vezes, durante a vida, nas circunstâncias, e principalmente na sociedade que a gente é criada, né? Uhum. Deixamos de fazer as coisas que a gente quer, deixamos de nos desafiar. Isso não é pra mim, isso é coisa de homem. Então, assim, não existe coisa de homem e coisa de mulher. Existe coisas nossas. De pessoas. De pessoas, né? Então, a gente é capaz, a gente pode. Eu sou uma filha, tenho responsabilidade sobre os meus pais, que são idosos hoje. Sou uma mãe, sou uma esposa, sou uma irmã, sou uma tia. E sou presidente da Cressol Encostas, né? Uhum. E eu acho que a gente consegue fazer tudo com muita maestria, né? Se for do coração. Então, eu deixo esse recado para todas as mulheres que têm medo de se desafiar, têm medo de buscar coisas novas, né? Que busquem fazer o que gostam, busquem criar o próprio negócio, né? O empreendedorismo, a mulher tem uma capacidade tão grande de criar, de ser criativa, né? Então usem isso a seu favor, que hoje eu dou muito valor às pessoas empreendedoras, né? A Cressol dá muito valor, então deixo aqui esse recado para as mulheres se empoderar, né? E ter coragem de se desafiar e seguir, porque a gente pode ser o que a gente quiser, né? Bom, o time de mulheres da Cressol é um exemplo disso, de guerreiras, né? Que todas elas estão ali por capacidade também, mas porque também, né, deixaram aquela timidez, aquele medo, como você falou, isso não é... Porque antigamente, né, na década de 80, quando eu trabalhei no Bradesco, era 90% homem, né? Só tínhamos a secretária e a telefonista mulher, o resto era tudo homem dentro do banco. E hoje já está, né, se invertendo. Outra questão também que eu queria pontuar é que a gente não perca os valores, né? Hoje eu acho que parece muito clichê, né? Quando se fala em honestidade, em transparência, cuidar do bem público e cuidar o que não é da gente, né? Uhum. Né? Principalmente. E a Cressol, ela não deixa de ser... Ela é algo dos associados. E eu tenho muito orgulho de poder sair da Cressol pela porta da frente. Eu entrei pela porta da frente, como eu falei para ti, eu só tinha para os associados a minha palavra, né? E eu saí pela porta da frente sabendo que a gente sempre que teve problema na cooperativa enfrentou com muita transparência, muita honestidade. Então, eu quero dizer que não é normal pegar o que não é da gente. Não é normal a gente estar num bem público e usar do recurso que não é da gente. Verdade. Então, não é normal. Que isso não seja normal para os nossos filhos, que não seja normal para os nossos jovens, que a gente possa, sim, né, construir uma sociedade que as pessoas tenham valores, né, que trazem de casa os valores. Não é normal ser desonesto, né? Então eu quero deixar isso registrado, porque para mim é o valor mais importante. E o que me fez ser presidente da Cressol, e o que me faz sair da cooperativa hoje, ter a oportunidade de continuar dentro da cooperativa, é justamente, não foi pela faculdade que eu fiz agora recentemente de gestão financeira, não foi porque eu herdei do meu pai e da minha mãe os ensinamentos... Os valores da família. Os valores, de fazer as coisas corretas. Por isso que eu consegui cumprir com essa promessa, né, com esse compromisso com os nossos associados. Então é esse recado que eu gostaria de deixar a todas as pessoas que escutar essa entrevista, né, que para mim é muito importante. Olha, Fabinha, eu quero te parabenizar, né, e dizer que você está de parabéns por pensar e passar essa informação assim, porque o brasileiro anda muito desacreditado, né? Principalmente de alguns, né, que não são todos, alguns políticos desonestos, algumas empresas que não são todas desonestas, né? Nessa corrida maluca pelo dinheiro, pelo ouro, né? E as pessoas acabam deixando, às vezes, valores imprescindíveis como esse teu, né? E dizer que você está de parabéns pelo legado que deixou, vai dar muito orgulho para o Luiz Fernando e também para a Betina, pode ter certeza disso. Né? E tá aí um exemplo, né, para a região sul do estado de Santa Catarina, né? Quem sabe de uma futura mandatária de algum cargo na nossa região, de alguém que deu certo, passou por 10 anos numa cooperativa e plantou uma belíssima semente regada de honestidade e de valores. Grande abraço, parabéns, sucesso aí na sua próxima jornada, sucesso para o Paulo César, né, o próximo presidente, né, e dizer que o nosso canal, Júlio César 86, está à sua inteira disposição. Muito obrigado, Fabinha, e até a próxima. Te agradeço muito, Júlio, pelo espaço, né?
e espero que muitas outras pessoas possam passar aqui e contar a sua história. Um abraço e